E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, então? Bom, espero que vocês estejam aproveitando o Apix, esse evento aí preparado com muito carinho pela equipe da Sensidia. Eu me chamo Rafael Esquerdo, sou gerente de produtos de Open Finance aqui na Sensidia. E hoje a gente vai ter o prazer aqui de conversar com dois grandes especialistas aí de um tema super quente no mercado, que é o Drex. Bom, para quem não ouviu o termo ainda, né, ou não tem muita familiaridade, o Drex é o real digital, né, a moeda digital brasileira. E desde o ano passado o Banco Central então vem conduzindo um programa piloto com essa moeda. E a gente vai ter a oportunidade aqui de conversar com dois grandes especialistas do assunto. Vão trazer aí tudo que está rolando para a gente sobre o Drex. Bom, o título do nosso painel, né, o Drex, os desafios e aprendizados do piloto do Banco Central. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu vou chamar aqui o Rodrigo Henriques, diretor de inovação da Fenasbac. Por favor, Rodrigo. E o Matheus Casanova, Head de Open Finance e Drex na Unicred. Bom, vamos lá. Só antes de começar, um recadinho rápido. Eu queria agradecer aqui o Samuel Freire, que é o Head de Open Finance na Ailus. Era para ele estar presente aqui com a gente hoje, ele teve alguns contratempos e não pôde vir. Mas, Samuel, obrigado. O Samuel foi um dos responsáveis por nos conectar, né, e organizar um pouco esse painel. Então, fica aí meu agradecimento para o Samuel. Outra coisa, pessoal, a gente vai ter um QR Code, né, para que vocês possam enviar perguntas do Slido. Então, o Slido é a ferramentinha para a gente receber as perguntas, e aqui no final a gente vai ter alguns minutinhos para responder as perguntas. Então, assim que o QR Code estiver aqui, tá aí, bom, vocês podem apontar a câmera do celular e mandar as perguntas que a gente vai ver aqui no tablet depois, tá bom? Bom, vamos lá? Vamos bater esse papo que estou super ansioso. Eu passei os últimos dias conversando com o pessoal e todo mundo estava super animado para conhecer um pouco mais do que vocês têm feito aí, do que o Banco Central tem feito sobre o Drex. Eu vou começar com o Rodrigo. Rodrigo, conta um pouco para a gente, fala um pouco do Rodrigo e um pouquinho do que você tem feito aí com o Drex, junto com o Banco Central nessa empreitada nova aí do mercado financeiro brasileiro. Bacana, obrigado. Prazer estar aqui. Eu acho que esse é um assunto dos mais importantes mesmo, porque a gente tem, do ponto de vista não só de tecnologia, mas do ponto de vista de desenho de sociedade, a ideia de moedas digitais é uma ideia, acho que bastante interessante como modelo de visão de futuro, assim, onde isso pode nos levar. Meu nome é Rodrigo Henriques, eu estou como diretor de inovação e estratégia da Federação Nacional das Associações dos Servidores do Banco Central. Essa é uma entidade antiga, a gente está aí com 58 anos junto com o Banco Central. A gente é criado no primeiro ano do Banco Central como uma associação de servidores. Pasmem, a gente é criado para fazer festa, jantares, clubes sociais, como uma associação de servidores. O Banco Central vai expandindo, eles do Rio para Brasília, São Paulo, aí você tem supervisões regionais, então você passa a ter várias ASBACs, várias associações dos servidores. Então tem algumas pessoas, né, no Rio de Janeiro, em Brasília, a gente é bastante associado a clube. Então você fala assim, eu sou da Fenasbac, a pessoa, da ASBAC, aí você fala, a pessoa, sei o clube. Fala, não é exatamente isso, né, o que a gente não faz clube. Mas o que acontece é, acho que, como a Federação de Servidores, pela proximidade, né, por ser uma instituição criada no Banco Central, pelo Banco Central, para os servidores do Banco Central, em algum momento entendeu que essa visão de futuro, esse alinhamento de visão de futuro entre as pessoas das duas instituições, porque elas são as mesmas, eram coincidentes, e a gente passa a suportar as iniciativas de inovação do Banco Central, mais ou menos 12, 13 anos atrás. O Drex é uma delas, e vou tentar fazer um conceito rápido para a gente depois conversar um pouco mais. A princípio, a versão simples, mas para mim menos interessante do que o Drex é uma moeda digital
emitida por um banco central. Emitida de uma forma específica, né, numa blockchain. Então, ela é uma moeda criptográfica, né, numa blockchain, numa tecnologia de rede distribuída, emitida pelo Banco Central do país. Mas o que, para mim, é mais interessante é a infraestrutura do Drex. Então, a ideia de que a gente vai ter, em pouco tempo, no Brasil, uma rede multiativos. Então, todo e qualquer ativo financeiro, todo e qualquer ativo que tenha valor, que seja negociável e regulado, vai estar na mesma rede que a moeda digital para ser liquidado de forma atômica, que é o chamado Atomic Swap. Você tem um contrato inteligente no meio do caminho, com todas as regras de negócio, e aquele contrato se auto-executa de uma forma confiável, segura, rápida, transparente, com a moeda digital. E isso possibilita desenhos de negócio que a gente nunca imaginou na vida. Então, você imaginar que você pode carregar qualquer regra de negócio que você tenha num contrato confiável, numa rede onde vão estar Banco Central, CVM, SUSEP, todos os reguladores, todas as instituições financeiras, e todos os ativos regulados que você conseguir imaginar, CPR, ações, imóveis, carros, o que você conseguir, né, tokenizar, registrar digitalmente a propriedade, vai estar lá. Acho que isso é o motivo pelo qual é tão interessante falar do Drex. Legal. Matheus, você, como head de Open Finance Drex lá no Unicred, está junto com o Rodrigo nessa empreitada do Bacen, mas você está participando também ativamente do piloto, né? Conta um pouquinho para a gente aí essa jornada e como tem sido. Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Sempre bom a gente falar aí de Drex. Como o Rodrigo trouxe aí, é uma das principais iniciativas aí, o tripé, né? Drex, Open Finance, Pix, da agenda BC Hash. A Unicred, só contextualizando, nós somos uma cooperativa, uma financeira cooperativa, né, com foco na área da saúde. Hoje temos em torno aí de 314, 315 mil cooperados. E só aproveitando a gente falar do piloto, até complementando aí, ajudando o que o Rodrigão trouxe, para muita gente o Drex é uma moeda, uma CBDC, né, uma moeda de Banco Central, mas como o Rodrigo trouxe é muito mais que isso. É toda uma infraestrutura, né, é uma plataforma que vai viabilizar essa economia tokenizada. Como o Rodrigo também trouxe, a gente pode tokenizar praticamente qualquer coisa, né? Posso tokenizar minutagem de telefonia, ações, debêntures, saco de soja, o que for. Obviamente, a gente precisa ter um porquê por trás daquilo, né? Tokenizar só por tokenizar não gera inovação, não gera vantagem competitiva. E eu acho que toda a tecnologia por trás do Drex, que está viabilizando tudo isso, e aí a gente fala de blockchain, DLT, smart contracts, que são os contratos inteligentes que o Rodrigo comentou, né, disparar uma ação, se determinadas pré-condições forem realizadas, vai viabilizar realmente a nossa evolução tecnológica, vai possibilitar a criação de inúmeros casos de uso para o mercado, né, e modernizar, principalmente, o nosso sistema financeiro. E quando a gente fala de consórcio, aí, eu acho que o Banco Central teve um papel fundamental, assim como já foi no Pix, vem sendo no Open Finance, e agora no Drex, como impulsionador, mas eu acho que a sacada foi juntar as instituições financeiras e não financeiras, né, junto nesse piloto, que possibilita justamente a gente acelerar com diferentes visões. Então, o Banco Central abriu, né, nós temos 16 consórcios hoje que participam do piloto, consórcios formados, cada consórcio é formado por diferentes tipos e número de participantes. Então, nós temos consórcios que temos somente instituições financeiras, temos consórcios com instituições financeiras e empresas de tecnologia, pública e privada. Então, assim, isso no final, né, acaba trazendo muita diversidade e conhecimento para essa nova economia. Então, ajuda muito a gerar o negócio. E nós, a Unicred, nós estamos desde o início
do piloto, aí, julho, agosto do ano passado, num consórcio que nós firmamos com outros sistemas cooperativos. Então, nós firmamos um consórcio chamado SFCOP, onde participam Unicred, Sicredi, Sicobi, Ailos e Cressol, né? E a gente vem trabalhando aí desde o início do piloto para atender todos os marcos aí do cronograma do Banco Central. Vem sendo aí uma experiência muito boa, gratificante, desafiadora, né? A gente vem aprendendo muito. E eu acho que esse modelo de consórcio, a gente consegue praticar algo que no cooperativismo a gente já tem isso por essência, né? Que a gente troca muita experiência em vários outros frentes, produtos com o sistema cooperativo. Então, a gente fala muito com o time de Sicredi, Sicobi, Ailos, Cressol, isso no dia a dia. E no consórcio possibilita que a gente trabalhe em conjunto, troque aprendizado, experiência, não só dentro do consórcio, mas com os outros consórcios também. A gente interage muito no dia a dia, todo mundo está em pró do mesmo objetivo, né, que é atender aquelas exigências, né, que o Banco Central coloca como premissa para que esse sistema funcione. E existem algumas premissas que são básicas para o sistema financeiro, né? Quando a gente fala de sistema financeiro, a gente tem uma série de legislações que a gente precisa respeitar e que muitas vezes a tecnologia ajuda, mas ela não está 100% pronta para aquela característica. E aí tem o caso justamente da privacidade, né? E o consórcio, então, acho que está sendo uma grande uma oportunidade da gente trocar experiência. No consórcio, a gente tem um combinado ali dentro da SFCOP que cada um dos participantes contribui da maneira que consegue hoje, e aí eu estou me referindo principalmente a conhecimento técnico e mesmo conhecimento de negócio, porque a gente tem um paradigma, uma mudança, né, do modelo que as instituições estão habituadas a trabalhar hoje, e vem sendo realmente um grande prazer e aprendizado nessa jornada. Ontem, né, Rodrigo, a gente teve aí o quarto Fórum Drex, todos ansiosos para saber o que ia acontecer. Um pouco a gente já sabia, né, já imaginava, mas teve algumas questões aí, como a gente fala aí da extensão desse piloto, inclusive, né, que o piloto era para estar finalizando muito em breve, e a gente teve a extensão desse piloto justamente para a gente trabalhar algumas questões como a privacidade, que precisa ser mais estressada, a gente vai falar um pouquinho sobre privacidade também, questões como trabalhar outros casos de uso dentro do piloto e bem como outros tipos de ativos. Vamos falar um pouquinho mais do piloto, né? Qual que é o contexto ali do piloto, né? Qual que é o objetivo do piloto? É testar a tecnologia, é entender o que é a moeda, assim... Quer falar? Vou dar um pouco de contexto também. Esses desenhos do Banco Central, esses desenhos de inovação do Banco Central, eles, desde 2017, uma das coisas que foi estudada e validada é uma ideia de laboratório de inovação, ou Innovation Hubs, né? ou centros de inovação, onde, como o Matheus estava falando, você inclui regulador e sociedade, reguladores, instituições financeiras, inovadores, para que você possa discutir qual é o melhor uso da tecnologia que você pode fazer para a sociedade, no caso brasileiro. Então, a gente tem, em 2018, a gente tem o primeiro laboratório, chamado LIFT, Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas. Depois ele ganha um sobrenome, ele passa a chamar LIFT Lab, porque você vai ter outras iniciativas, LIFT Learning, quando a gente inclui instituições de ensino, alunos, e professores e pesquisadores, e LIFT Challenge, que é uma edição especial, um desafio específico. Então, em 22, a gente criou, junto com o Banco Central, o LIFT Challenge Real Digital, que era uma aceleradora, um laboratório de inovação com foco em aceleração, mas com um único foco, com um único tema, que era a criação do Real Digital. E a primeira coisa que o Banco Central fez, e eu acho que essa é uma inteligência muito grande do nosso Banco Central, a proposta que ele fez para a sociedade, a proposta que ele fez para as instituições financeiras foi: se eu criar uma moeda digital, que uso vocês dariam para ela? Então, o Banco Central ele foi primeiro atrás de caso de uso. Ele não diz assim, olha, explore a criação de moeda digital usando a tecnologia A, B ou C. Né? Ele, entendendo um conjunto de tecnologias que poderiam criar a moeda digital, ele falou, me tragam casos de uso e como você desenvolveria esse caso de uso. Então, a gente teve 9 casos de uso, e aí você tem casos de uso de crédito rural para pequeno proprietário,
e a ideia da programabilidade do dinheiro, da moeda, do contrato, né? E você poder explorar a ideia de que, se eu tenho um agricultor que está pegando financiamento a juros subsidiados do governo para agricultura de baixo carbono, como é que eu garanto que ele vai gastar o dinheiro dele com agricultura de baixo carbono? Como é que eu garanto que ele não vai entrar na concessionária e sair de lá com uma Hilux? E ele tem todo o direito a comprar a Hilux de passagem, mas não se, né, o dinheiro entregue para ele a juros subsidiados foi para uma agricultura de baixo carbono. Então, esse foi um dos projetos que passou. Mas você teve projeto de armário inteligente, com contratos inteligentes e liquidação em moeda digital. Se eu sou um pequeno artesão, se eu faço velas aromáticas, e como é que eu saio de uma plataforma grande de e-commerce, como é que eu faço uma venda direta utilizando plataforma de comunicação, WhatsApp no Brasil, e incorporo isso no dia a dia num contrato inteligente com uma moeda onde, numa rodoviária, eu deixo a minha vela, tranco a porta, quando eu tranquei a porta, isso arma um contrato, que fica esperando a pessoa ir lá, aparecer, fazer a compra e fazer essa liquidação na hora que ele abre a porta de novo. Então, primeiro você teve essas explorações de casos de uso, e são 9 casos de uso, vale muito a pena olhar, os casos foram explorados. E aí o Banco Central falou, agora eu vou fazer um piloto. Agora eu quero um único caso de uso. Ou um único caso de uso, vai. Um caso de uso completo com várias partes. Ele vai dizer, olha, se o Tesouro emitir um título público federal tokenizado, eu quero uma pessoa numa instituição financeira A com o título, uma pessoa na instituição financeira B com um real digital ou depósito tokenizado, né? E eu quero fazer com que essas pessoas compre o título da outra, né? E você possa ter esse mercado de compra e venda de título. Quando você olha isso, para isso você tem que fazer a emissão da moeda, do DREX, chamado de atacado, né, que os bancos vão fazer. Você precisa fazer a tokenização do depósito nas instituições financeiras, porque o que eu tenho, na verdade, o que a gente vai ter, na verdade, é um depósito tokenizado pela própria instituição. Então, a gente vai ter a Unicred Coin, a gente só não vai chamar disso, no fundo, é o DREX da Unicoin. Você vai ter o Laranja Coin, o Verde Coin, o Roxo Coin, tudo aquilo é DREX para a gente, mas tecnologicamente aquilo é um depósito tokenizado. E aí você então tem 3 ativos financeiros diferentes, né? O DREX de atacado, o DREX original, um depósito tokenizado que a gente chama de DREX, e um título público. Esse foi o piloto. E o Matheus já estava adiantando, tem uma questão nas redes distribuídas, nas DLTs, na blockchain, que você resolveu privacidade nessas redes, tentando gerar anonimato ou pseudononimato. Essa não é possibilidade para um Estado-nação. Essa não é uma possibilidade para um sistema financeiro nacional, onde você diga, não, todo mundo aqui pode transacionar e a gente não vai saber quem é. Né? Essa é uma impossibilidade. Então, tecnologicamente, você tinha feito isso nas DLTs e fazia sentido por vários motivos, e agora não. Agora eu falo, não, eu preciso saber quem é o dono dessa carteira digital, ao mesmo, numa rede distribuída, então eu consigo associar, a princípio, eu consigo associar a transação à pessoa, mas está todo mundo lá vendo. Aí eu tenho sigilo bancário e tenho LGPD. Então eu tenho que usar, né, agora eu tenho que ter uma camada de tecnologia para ofuscar a informação, ou fazer provas de conceito zero, né, os ZK Proofs, que é essa adequação no piloto de como é que eu garanto não só a privacidade, mas a chamada observância da lei vigente. Então, eu tenho LGPD por um lado, eu tenho sigilo bancário por outro, mas eu também tenho, em algum momento, né, você pode ter um juiz dizendo, olha, eu quero saber o que aconteceu com essa transação, para onde ela foi, para quem recebeu. Até para combater questões, né, Rodrigo, como lavagem de dinheiro, combate ao terrorismo. No mercado financeiro existe essas... Então, essa é a grande discussão do piloto, é isso que está sendo feito, e você conseguiu emitir os tokens, tokenizar, né, você conseguiu trocar os tokens, fazer, né, o mercado, a compra-venda, mas você ainda está resolvendo essa camada de privacidade numa rede distribuída. E um dos motivos pelo qual a gente teve essa extensão do processo agora, do projeto piloto, e a gente está agora, né, dizendo, olha, o DREX deve vir para 25 e não mais 24.
E junto com isso, só complementando o que o Rodrigo trouxe, temos o lado da tecnologia, que é justamente, teve o caso de uso, como o Rodrigo colocou, mas validar também como é que a gente assegura que essa arquitetura distribuída, se ela atende, questões de segurança e privacidade, programabilidade, que é o grande ponto que o Rodrigo trouxe. Então, junto com tudo isso, validar, que pode chegar no final do piloto, né, e o Banco Central diga, olha, não vamos em frente, assim, não é viável. Né? Então, tudo isso está se provando agora ao longo. E aí, eu estou acompanhando o tempo ali, estou meio preocupado, porque tem bastante coisa para a gente falar, gente. Mas aí até, acho que para tangibilizar, o Rodrigo trouxe alguns exemplos aqui, né, do como a gente pode, do que é o Drex, essa tokenização. E eu acho que o exemplo mais claro, e aí eu estava brincando ali no início, que me facilitou para me explicar para minha mãe o que é o Drex, porque não é fácil, eu acho que aquele exemplo, Rodrigo, do veículo, né? Hoje, quando todo mundo aqui já precisou, em algum momento, aí, fazer a compra ou venda de um veículo, e aí, no momento da venda, né, gente, fica aquele impasse, assim, poxa, estou vendendo aqui para o Rafael meu carro, eu não sei se eu transfiro o carro para ele, e tem o risco dele não me pagar, e vice-versa, né? Ele não sabe se paga o Matheus e vai que ele não transfere o carro. Fora aquelas fraudes, né? Que a gente pensa que está comprando carro e quando vai ver... Está comprando uma laranja, está comprando um tijolo. Ou um carro. Esse é o risco da contraparte, né? Então, com essa plataforma do Drex, né? A gente vai chegar em um momento que a gente vai conseguir mitigar tudo isso, né? Através dos contratos inteligentes, que o Rodrigo comentou, eu vou ter uma programabilidade ali, e hoje, né, a gente sabe que o sistema financeiro, o banco não fala com o cartório, com o Detran, né? Então, tudo são ambientes desconexos. O Drex traz tudo isso para o mesmo ambiente, diferentes plataformas, e por isso é tão complexo, né? Não são questões apenas entidades financeiras, a gente tem seguradoras, a gente tem outras entidades, cada uma com a sua legislação, sua complexidade, regras. Mas, voltando ao caso, a gente vai conseguir programar para que, no momento em que a gente cria todo o contrato inteligente, a programabilidade, no momento em que o Rafael fizer a transferência e eu fizer ele fizer o pagamento e eu fizer a transferência, automaticamente o gatilho, né, aquela programabilidade vai me dizer o seguinte, ok, a transação atômica que o Rodrigo comentou, pode efetivar a transação. Então, mitiga-se o risco, né, então, que é um dos objetivos, como é que eu reduzo o risco, como é que eu torno, teoricamente, né, a gente espera, as operações mais baratas, né, mais eficientes. Né, então, são alguns dos ganhos que a gente vislumbra para facilitar o entendimento do que é o Drex lá na frente. Interessante, você mencionou agora sobre eficiência, né? E fazendo um pouco de pesquisa, né? Antes, eu vi que o Campos Neto, quando ele vai falar do Drex, né, o presidente do Banco Central, ele fala muito sobre o tema eficiência, redução de custo. E que é muito interessante, né? Você mencionou do cartório, hoje a gente vai comprar um carro, cara, uma burocracia imensa. Como que o Drex ajuda, né? Como que ele reduz o custo ou ajuda na eficiência operacional hoje que a gente tem no Brasil? Eu acho que esse próprio exemplo do carro é um exemplo, Rafael, de redução, porque você falou assim, poxa, quando eu vou fazer tudo que envolve cartório é extremamente caro, né? Então, hoje eu tenho custos do cartório, eu tenho papel que vai para um lado, papel que vai para o outro, a própria questão de garantia, né? Quando a gente vai fazer uma garantia de um bem, enfim, de um financiamento, né? Eu preciso hoje, se eu quiser utilizar um investimento que eu tenho, um título público como garantia daquilo ali, é um processo muito burocrático hoje. Eu vou precisar pegar aquilo lá em cartório, reconhecer firma, volta, vou ter que ir no banco, com aquele monte de papel, vou lá no banco, entrego para o banco. Com esse processo tokenizado, né? E, volto a dizer, a gente pode tokenizar qualquer coisa, essa taxa, se for o caso, a gente ganha bastante não só em eficiência, né, mas redução de custo de toda a cadeia, de todo o ciclo. Por isso que eu falei no início que tokenizar por tokenizar não é inovação. Né? Você tem que tokenizar algo que vá melhorar a cadeia, o fluxo daquele processo como um todo. Né? E aí a gente acaba mexendo assim, nas linhas de otimizar custos, né, tornar mais
mais flexível e ágil o processo. Eu acho que eu posso complementar. Acho que você tem uma ideia muito... uma ideia que está no centro de qualquer discussão de modelo econômico, especialmente de modelo financeiro, é a ideia de confiança. Então, não confiar nas partes gera um custo muito grande. E aí, como é que a gente fez essa história de não confiança? Você criou instituições que te garantam, que confirmem que aquilo é verdade para você ou não, ou que gerem confiança no processo. Então, um Detran é isso, um cartório é isso, um banco é isso, uma corretora é isso, a B3 é isso. Você precisa você cria muitos intermediários no processo, e cada intermediário tem o seu processo específico, e cada intermediário, no modelo, mesmo tecnologicamente novo, cada intermediário desse tem sua própria base de dados, tem seu próprio servidor, tem seu próprio modelo de arquitetura de dados. E toda vez que você tem troca e recarregamento de uma informação de um para o outro, você, mesmo que você confie naquela instituição, você abre espaço para a modificação daquelas informações. Quando você se utiliza de uma rede DLT, blockchain, você entende que essa informação ela é virtualmente imutável. Melhor, é mais caro mudar a informação do que o valor que você conseguiria com a mudança. Só isso, só de você se confiar na primeira pessoa que colocou a informação. Então, se o Detran disse que o carro é da pessoa, e você, a partir do momento, você pode não confiar no Detran, fica à vontade. Mas se você confiar no Detran, e na rede o Detran está confirmando que foi, você consegue checar, porque é uma rede transparente, aberta, você fala, não, o Detran diz que o carro é do Matheus. Está ótimo. A partir desse momento, você está lá no outro lado. O Rodrigo tem dinheiro para pagar? Bem, a instituição financeira vai dizer, tem, o Rodrigo tem o dinheiro para pagar. Então, você juntar tecnologicamente essas camadas de confiança, uma das versões, explicando para as pessoas, para as avós, para os pais, para os primos, do que é Drex, o que não é, uma das minhas versões se chama confiança digital. Você digitaliza o processo de confiança. E isso tem ganho de eficiência, porque eu não preciso de tanta gente, eu não preciso de tanto intermediário, eu não preciso de tanta troca de informação entre eles, porque está distribuído na rede, e eu consigo acelerar todo o processo. E aí, de novo, eu tenho mais ganho. Então, a ideia que está por trás desse processo de inteligência de contrato, uma ideia super interessante, mas talvez tenha mais um, que é o fracionamento, a princípio, ad infinitum, de um ativo digital. Em tese, eu posso fracionar qualquer ativo digital em 10 partes, em 1000 partes, em 10.000 partes, em 100.000 partes. E ter escala e ter eficiência operacional ainda. Então, eu posso se você for tentar montar um FDIC hoje, um fundo hoje, dificilmente você vai ter alguém fazer uma operação com menos de 50 milhões pelos custos de estruturação. Com essa tecnologia, você faz FDIC de 10 milhões com facilidade, hoje. A ideia é que você possa ter fundos de 1 milhão com facilidade. Então, a ideia é que você possa não só tokenizar a propriedade de um carro, porque, lembra, a gente não tokeniza o carro. Um carro é um bem do mundo real. Você não tokeniza, a gente usa essa expressão de forma muito aberta, você não tokeniza o imóvel, você tokeniza a propriedade do imóvel. Agora, esta tokenização da propriedade do imóvel, se você tem 1.000 alvos de imóvel, você imagina o que você não pode fazer com isso. Eu posso pegar um imóvel meu próprio e botar para alugar 30.000 avos do meu imóvel, porque eu preciso de um dinheirinho no final do ano. E a pessoa não precisa confiar em mim ou não no processo. Porque o contrato vai ser executado. Se o contrato tem uma garantia, se o contrato tem seguro prestamista automático. Olha que maravilha. Então, eu posso botar 30.000 avos do meu apartamento para alugar durante um ano, sei lá, porque eu quero trocar de celular. Não me interessa mais. Então, essa possibilidade é uma possibilidade super interessante. E a ideia de que parte dessas coisas que você tokeniza do mundo real, como o Matheus estava dizendo, podem virar garantias.
E aí você tem esses equipamentos, esses instrumentos, né, ou essas coisas que estão entre um mundo e outro, né, entre o mundo físico e o mundo digital. Você imagina um celular. O celular é um desses equipamentos, aí entre um lugar e o outro. Você tem tecnologia suficiente para não deixar um celular funcionar que não seja para o proprietário. Em pouco tempo você vai ter tecnologia suficiente para não deixar um carro funcionar que não seja com autorização do proprietário. E aí você poder dar de garantia um celular. Porque, ok, você teria muito custo de ir atrás, pegar o celular da pessoa. Né? Isso existe um custo no mundo físico real. Mas a pessoa tem todo o incentivo do mundo agora de pagar. Se ela tem um celular de R$2.000, de pagar os 300 que ela deve. Porque senão o celular de R$2.000 dela para de funcionar. Senão o carro de R$70.000 dela para de funcionar. Então a gente vai ver algumas dessas coisas acontecendo, né, e nessa grande rede de ativos digitais, né, de multiativos digitais, com uma moeda tokenizada do outro lado. Acho que essa é uma... E aí a gente tem muito ganho de eficiência também por causa das garantias. Perfeito, perfeito. Tem um ganho de velocidade aí, parece também, né? Toda essa parte aí, negociar alguma coisa hoje, pô, você tem que conversar com várias pessoas. Então, é a segurança que o Rodrigo trouxe, e essa agilidade no momento que começa a tirar alguns intermediários do circuito. E eu vou fazer só um complemento quando falar de tirar. A pergunta mais comum que eu ouço é: vai acabar cartório? Né? As pessoas têm uma paixão por cartório, que é uma coisa no Brasil. Né? Repara, a minha resposta, e a melhor resposta que eu tenho é: não, mas você não vai nem perceber que ele está lá. Esse é o nível de velocidade e capacidade numa rede como essa. O cartório não pode acabar um cartório. Alguém tem que dar fé da propriedade de um imóvel. Né? A função cartorial, a função notorial, ela vai continuar existindo. Tem uma má comparação, mas ao mesmo tempo eu acho ela interessante. O pessoal fala assim: então ninguém revela mais foto. Eu falo: não, todas as fotos são reveladas automaticamente. A revelação da foto é que você não percebe, ela foi revelada na sua tela. Né? Existe existe um processamento não químico, só que digital, para aquela foto sair. Hoje o que a gente tem chama fotografia computacional. O hardware que a gente tira foto de celular não é um hardware tão bom assim para as fotos que a gente enxerga. Então a revelação está lá, você só não vê o processo. O cartório, o notoriante, ele vai estar lá, você só não vai perceber isso. Mas fica tranquilo, ele vai ficar com a parte dele. A gente não vai mais isso ter a gente não escapa. Vai mais ter que pegar fila em cartório e ficar lá. Nada disso. Ele está na rede. Essa é a beleza. Está todo mundo na rede. Quando você tem uma rede de ativos regulados, quem regula o ativo está na rede. O Banco Central começou com o título público federal do Tesouro, porque, né, Tesouro e Banco Central são primo criado junto. Então é um título que você sabia exatamente como fazer, né? E o Tesouro está dizendo: claro que eu faço. Agora, e essa é uma das questões do piloto, e o Fábio Araújo, a gente estava comentando sobre ele, falou no fórum, a CVM está acompanhando o processo do piloto do Real Digital, e agora ela vai entrar, porque agora os valores, a gente vai ter, em breve, né, um título tokenizado que é um valor mobiliário. E é por isso que a CVM está lá, porque em algum momento, a gente não sabe qual, né? A gente tem umas apostas, mas a gente não sabe. Né? Vai estar lá um título né, de valor mobiliário, para você começar a negociar. Então, acho que essa é a ideia, ir juntando todo mundo dentro dessa rede. A gente falou aqui do piloto, né, então, do título público. Como que está isso? Né? Assim, até onde a gente conseguiu chegar hoje aqui? Maio de 2024 com o piloto, né? Bom, vamos lá. A gente, até o momento aí, a gente já conseguiu simular, lembrando que toda uma rede é um ambiente simulado, né, gente? Que tá, uma rede que foi construída desses consórcios junto à rede do Banco Central para facilitar o entendimento. A gente, até o momento, conseguiu testar uma série de operações, tanto para atacado quanto para varejo. Tá? Basicamente, criação de carteira, emissão, resgate e transferência do real digital, que é o DREX, para atacado, emissão, resgate e transferência também do real tokenizado, que é o DREX, para varejo,
Geração de ofertas de títulos públicos federais, compra e venda desses títulos públicos federais com real tokenizado ou com real digital, né? Então, basicamente, todos esses cenários, e aí naquele modelo que o Rodrigo trouxe também lá no início, entre instituições e seu cliente, o cliente daquela instituição com uma outra instituição, foram todos os cenários que até o momento todos os consórcios já conseguiram simular no ambiente simulado, né, do Drex. Legal. E no ambiente, né, então no ambiente simulado e no piloto, eu acredito que houveram aí desafios técnicos, né? A gente até falou aqui de alguns termos que não são tão triviais assim, né? Blockchain, DLT, e tem outros termos assim, né? Quais são os desafios, né? Os desafios até o momento tecnológico mesmo, assim, a escolha de uma tecnologia, de uma ferramenta, enfim, quais são, né, os desafios? Os desafios são muitos, né, cara? Assim, não tem o tecnológico, lógico, vamos se ater aqui, mas tem todo o desafio regulatório. E agora o Rodrigo falou, está entrando CVM, né? Deve entrar CVM. Então, a gente está falando de diferentes jurisprudências, né? Aí não é só o Banco Central, então tem tudo isso aí que a gente tem que se ater, né? Tem os desafios, eu acho que o desafio de educação, conscientização, assim como a gente teve aí com o Open Finance e vem tendo, né? Tanto das instituições participantes, que podem ser instituições financeiras e não financeiras, como a gente já falou também, e do desafio tecnológico, eu acho que é a questão da interoperabilidade, né, do sistema, para que a gente possa garantir a integridade, a comunicação, a parte de segurança, no que se refere principalmente aos temas de Lei Geral de Proteção de Dados, sigilo bancário, né? E eu certamente aí acho que a bola da vez, né, está na parte de privacidade. A parte de privacidade vem sendo o grande desafio aí. O Rodrigo trouxe ali no início, né, as características que tem o sistema financeiro, né, ou as exigências, perdão, que o sistema financeiro traz, né, por uma questão de segurança mesmo, versus o que a tecnologia hoje, a DLT no caso lá, está, vamos falar assim, preparada para entregar. Vem sendo um grande desafio aí, o fato que o piloto aí teve atrasos, justamente quando a gente chegou nessa etapa, teve esse replanejamento que a gente comentou aí no quarto fórum, realizado ontem, inclusive, onde o Banco Central estendeu aí por mais um tempo esse piloto, e um dos motivadores foi justamente ali a gente estressar ainda mais a questão de privacidade. A gente começou ali o piloto testando 3 soluções de privacidade. No final aí acabou entrando uma 4ª solução aí da Microsoft, né, Rodrigo? Das 4 aí uma já foi descartada, né? Estamos evoluindo aí o piloto, né? Avaliando as outras 3 soluções aí de privacidade para que a gente consiga chegar aí, sair do outro lado aí, como a gente diz. O nome piloto não é à toa, é só para a gente lembrar, a gente está testando tecnologias de uma forma que elas não existiam antes. Você não tem, né, nenhum país emitiu em escala uma moeda, uma CBDC para questões mais cotidianas, né, para o que a gente imagina que a população vai usar. Acho que o Brasil é o país mais avançado nessa discussão hoje e nessa ideia de multiativos, numa rede de multiativos. E aí a questão de privacidade, né, do jeito que ela é desenhada, é uma questão realmente tecnologicamente difícil. Você foi atrás, eu soltei um termo aqui, o Zero Knowledge Proof, você foi atrás de uma ideia de, ao invés de você entregar o dado bruto, ao invés de você dizer, o Rodrigo nasceu no dia 11 de setembro de 72, o Rodrigo tem, nesse exato momento, o saldo da conta em X reais, você fazer testes lógicos e você entregar sim ou não. Né, a prova de conhecimento zero é isso. Imagina que você tem uma transação que a pessoa tem que ter pelo menos 18 anos de idade. Né, a questão clássica de uma base de dados é dizer qual é a data de nascimento dela e você manda fazer a conta. O problema é que se eu boto a data de nascimento de uma pessoa e todo mundo na rede enxerga, eu estou, né, descumprindo com sigilo.
A ideia é você poder perguntar para a base de dados, o Rodrigo tem mais de 18 ou não? E você responder sim, ele tem. Ótimo, então a transação continua. Essa é uma transação de R$2.000. Ele tem mais de R$2.000 na conta ou não? Sim, ele tem. Então a transação continua. E aí você não sabe nem minha idade, nem o quanto eu tenho na conta. Ele é um investidor, pelo menos, nível 3? Sim, ele é pelo menos nível 3. E, se a transação pede esse tipo de informação, você continua. Essas soluções não existiam em prateleira. Você, conceitualmente, sim, a aplicação delas assim, mas ela não tem uma solução de prateleira pronta para chegar no Brasil e falar, está pronto, está aqui, olha, Brasil, passamos 10 anos pensando em vocês. Não, ninguém estava pensando que a gente ia liderar essa conversa, diga-se de passagem. Então, quando a gente começa a liderar essa conversa, as empresas do mundo inteiro olham para cá e falam, a gente tem que criar coisa específica para esse mercado, desta forma, de novo, que não é DeFi, finanças descentralizadas, que é um regulador proporcionando essa rede. Acho que esse talvez seja hoje o maior desafio. E garantir que, com tudo isso, você consiga uma coisa chamada, e é um termo novo, já que a gente está soltando um termo novo, componibilidade. Em português ficou componibilidade. A ideia é Lego de serviços financeiros. Então, eu comprei uma passagem. Ótimo, eu comprei uma passagem para vir para São Paulo. Aí tem uma pecinha chamada seguro de viagem. E aí eu posso botar nessa mesma transação dizendo, olha, você quer o seguro de viagem? Quero. Eu dou check e aí vem com o seguro de viagem. Tá ótimo. Mas é uma viagem internacional. Você quer um mecanismo de ajuste, de cotação, um hedge cambial? Falo sim. Terceiro check. Mas você quer ser premiado, e transformar isso em um título de capitalização? Falo sim, outro check. A ideia é que você tenha milhares de blocos de funções no sistema financeiro e a função das instituições financeiras é pegar essas peças e organizar da melhor forma para você naquele momento. A componibilidade é o que vai mais gerar ganhos para o sistema financeiro brasileiro. Essa é a ideia de componibilidade. Mas não é uma ideia fácil, em cima de privacidade. Eu tenho muita pergunta a ser feita e eu não posso divulgar os dados para todo mundo o tempo todo. Pô, legal, muito interessante. Bom, eu tinha mais um monte de pergunta aqui, tanto aqui nas minhas anotações quanto na minha cabeça. Mas o nosso tempo está acabando. A gente queria deixar um tempinho para responder algumas perguntas do pessoal. E aí, Ana, tem uma senha aqui, você poderia me ajudar? Vamos ver as perguntas que o pessoal enviou. Vamos lá. Vamos dar uma lida aqui nas perguntas. Caramba, tem bastante pergunta aqui, hein, pessoal? Acho que não vai dar para a gente responder tudo. Bom, vou fazer uma pergunta. A pergunta está anônima aqui. A pergunta é a seguinte, teve mais joinhas aqui. No Open Finance foi um grande desafio fazer as instituições se comunicarem entre si. Como está sendo o desafio de fazer os players aí se conectarem dentro do Drex? Certo. Eu acho que a vida do Drex está mais, neste momento, gente, é mais simplificada que do Open Finance, tá? Porque justamente o Banco Central criou esse piloto, colocou um objetivo comum para todos os participantes, os consórcios, e vem realmente todo mundo trabalhando em conjunto aí para estabelecer essa comunicação, a comunicação, por exemplo, entre as casas, os nós dos consórcios com a rede do Banco Central. Então, o consórcio que eu faço parte precisa se conectar lá com o consórcio do Rodrigo, por exemplo. É uma exigência essa, tá tudo funcionando, essa rede está interconectada. Então, acho que a participação do Banco Central está facilitando aí essa questão, que apesar do Banco Central no Open também muito atuante, a gente sabe aí, quem é de Open aí sabe a dificuldade que a gente tem aí nessa questão de conexão, de troca de informação e principalmente qualidade dos dados que tangem Open Finance.
Eu tenho uma versão para essa resposta, que é: tem hora que construir do zero é mais fácil que reformar. A gente está construindo do zero o Drex, e o Open Finance é uma espécie de reforma. Legal. Tem uma outra pergunta aqui que linka um pouco com uma dúvida que eu tinha, né? A gente falou do Drex, é o real digital. Mas a gente sabe também que o Banco Central emite a moeda física, né? A nota que vai para o mercado, né? E como a gente garante, né, a confiança do mercado no Drex, uma vez que o lastro da moeda não é tangível, né? Geralmente a gente tem um lastro, o Banco Central dos países emitem, e o Drex, né? A emissão dele é digital. O dinheiro foi emitido, está lá. Essa é fácil. Essa é fácil. Toda moeda de governo tem um lastro, é o próprio governo. Então não interessa como você emita, não interessa se você vai cunhar liga metálica, não interessa se você vai fazer papel, não interessa se é plástico com polímero, não interessa se é o digital. Todo governo tem que cuidar da quantidade de emissão que ele tem. Mais uma forma de emissão não significa mais emissão. Acho que essa é uma coisa que tem que ficar mais clara. Então, o Drex é uma versão digital tokenizada em DLT do real. Então, ele não ao invés de mandar para casa da moeda, né, por sinal, o dinheiro circulante em qualquer país é o que tem menos impacto na economia, né? Bancos criam muito mais dinheiro do que bancos centrais, bancos comerciais, toda vez que emprestam dinheiro, criam muito mais dinheiro. A questão, né, reserva fracionada é o que a gente tem nos sistemas hoje, mas, de qualquer maneira, é isso. O Banco Central não é porque ele tem o Drex que ele vai emitir mais reais do que ele emitiria. Então, você não, a princípio, você não tem. Tem uma grande vantagem. Qualquer moeda emitida numa blockchain, numa DLT, você não tem dúvida do que aconteceu com ela. Então, você tem uma transparência ainda maior, uma rastreabilidade ainda maior e uma clareza ainda maior de meio circulante quando ele tiver 100% digital. Legal. E tem mais uma pergunta aqui que é interessante, né? Quando vocês acham que o Drex vai se tornar realidade para a população? Essa aí, cara, não trouxe minha bola de cristal hoje, mas... Isso é bem pessoal, né? Gente, não tem como prever isso ainda. Né? A gente está em piloto para testar modelos de negócio, testar tecnologia ou as tecnologias envolvidas. Acabamos de ter uma extensão desse piloto justamente para a gente assegurar, né, que está tudo sendo coberto, seguro realmente, escalável. Então, assim... Não dá para dizer que 2025 a gente vai estar com Drex? Assim, não dá para cravar na pedra. Né? O sistema financeiro como um todo está trabalhando, né, para que tão logo seja possível e de forma segura, bem testada, a gente consiga ir para o mercado realmente abrir para o usuário final. Mas é muito difícil hoje cravar que vai ser em 2025. Não sabemos. A gente precisa do resultado do piloto justamente para estressar, como eu falei, tecnologia, casos de uso, modelo de negócio, para dizer, olha, agora faz sentido, vamos lançar. Tá bom. Bom, não tem uma data então, né? Não temos uma data. Não tem uma data para cravar a data, dizer que... Ontem no fórum que você sabe é que você está apontando agora para 2025, você estava apontando para 2024, agora você está apontando para 2025. Quando 2025 chegar, a gente descobre para onde difícil, assim, a gente vê Mas é isso, não tem, é um processo de criação, de novidade, de projeto piloto, de laboratório, né, de validação de modelo tecnológico, regulatório. Né? Você tem uma soma de coisas para acontecer. Em tecnologia e inovação tem uma coisa que tudo que a gente acha que vai demorar 2 anos, demora 10, tudo que você acha que vai demorar 10, demora 2. Então, quando a gente começar a achar que vai demorar, ele aparece. Você pega o próprio Open Finance, né? Só para fechar ali. Lembra do primeiro cronograma do Open Finance? A gente ia estar em 2021 ou 2022, agora não me lembro de cabeça, 2021, com tudo pronto, né? Todos os arranjos, inclusive, arranjo TED, TEF. Estamos, né? A gente está vendo aí que vai mais tempo. Faseado. Legal. Enfim. Bom, é isso. Acho que esgotamos nosso tempo. Como falei, eu tinha muito mais perguntas aqui. Imagino que também vocês... tem muitas dúvidas, mas foi muito esclarecedor. Acho que quem não conhecia sabe agora o que é e o alcance do Drex. E quem já conhecia, como eu, já estudei, já estou trabalhando um pouco nisso, aprendi aqui hoje também. Então, queria agradecer o Rodrigo e o Matheus. E obrigado aí, pessoal, também pela presença.